Com a Selic a 15%, taxação sobre o Brasil e inflação acima da meta, investir no Brasil ainda está valendo a pena? E onde é que eu estou investindo nesse momento? Vamos responder essas perguntas no vídeo de hoje, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista do método IZT e hoje você vai entender o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro nesse exato momento e se ainda vale a pena investir no Brasil. Então eu separei esse vídeo aqui em algumas partes e vamos responder essas perguntas ao longo do vídeo. Falando um pouquinho da economia brasileira, a nossa Selic está 15% ao ano, enquanto a nossa inflação acumulada está ali por volta de 5,35% nos últimos 12 meses. E se a gente olhar esse gráfico aqui na tela, a gente pode ver exatamente que a Selic está num patamar alto, um patamar que a gente não via há muito tempo. Então se a gente parar para olhar nos últimos 10 anos aqui, a gente não teve a Selic chegando nesse patamar de 15% como chegou nesse exato momento. Em contrapartida, a gente nota ali uma inflação de 5,35%, então seria o equivalente quase ali a uma inflação mais 9, tá? A gente tem de diferença o quanto a Selic está rendendo nos dias de hoje. Então, será que com a Selic nesse patamar está valendo a pena? Compensa investir no Brasil? Compensa comprar renda fixa? Será que vale a pena ou não? É melhor eu continuar comprando bolsa ou nem investir aqui? Historicamente, a gente sabe que o Brasil é um país inflacionário e que renda fixa aqui sempre favoreceu muito quem realmente gosta daquela tranquilidade. Afinal de contas, o Brasil é conhecido por ser o país dos rentistas. E aí, se a gente parar para ver, vamos colocar aqui, ó, o Ibovespa, tá? Quero colocar o índice Ibovespa nesse gráfico. Quero colocar também outro gráfico aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. É o CDI. Deixa eu ver se ele já me permite colocar, ó, o CDI. Já quero colocar também a inflação. Quero também colocar aqui inflação, beleza? Outro gráfico que eu quero colocar aqui também é o índice de fundos imobiliários. E por fim, eu vou colocar aqui o IMAB, que seria basicamente os títulos ligados a IPCA+, tá? E tudo isso pegando um período histórico lá desde 2012, então, cara, é uma base de comparação muito boa. A gente, olhando o resultado final aqui, a gente vê que em primeiro lugar, a gente teve os títulos do IMAB, pagando 222%, depois o CDI com 217%, lá embaixo a Bolsa, depois ali fundos imobiliários e muito próximo dos fundos imobiliários ali a inflação. Então note que no período de lá para cá, os fundos imobiliários mal bateram a inflação, conseguiram bater, mas pouco. Então aquela tese ali de que quando você compra fundos imobiliários, você deve estar sendo corrigido pela inflação é bem real. E a Bolsa ali conseguiu ficar ali uns pontos acima do que a inflação também, mas o que realmente ganha ponto de destaque aqui no Brasil é a renda fixa, é o CDI, é o IMAB. E se vocês pararem para notar, até que a curva, né, deixa eu apagar até os outros aqui para ficar mais fácil. Notem que no final do dia, o IMAB, né, que são os títulos IPCA+, eles são títulos mais voláteis, a gente vê que é uma variação muito maior do que o CDI, para no final do dia terminarem quase do mesmo jeito. Obviamente que depende também um pouco do período histórico que você esteja olhando, se a gente parasse em 2021, estaria bem à frente, mas longo prazo são bem parecidos, tá? É difícil a gente ter alguma coisa que bata a renda fixa aqui no Brasil, principalmente com essa segurança, né? Nota que se a gente coloca a bolsa, deixa eu tirar o IMAB e deixar o CDI, se a gente coloca a bolsa, a gente tem um retorno abaixo do que o CDI e com a volatilidade muito maior, passa, diga-se de passagem, a maior parte do tempo, a bolsa brasileira abaixo do CDI, tá? Se a gente olha fundos imobiliários, é pior ainda, né? Chega a ser pior, compensa mais investir em renda fixa do que em fundos imobiliários, né? Mas enfim, muitos de vocês não estão preparados para essa conversa ainda. Não que eu também diga que o Ibovespa ali seja o melhor dos índices, né? Um índice Divo, eu acho o IDIV, eu acho ele bem melhor do que o Ibovespa. Seria até para mim uma janela comparativa muito melhor do que se a gente fosse olhar de fato o Ibovespa, tá? Então eu prefiro muito mais, deixa eu tirar aqui a inflação, deixa eu tirar o IFIX e o IMAB. Eu prefiro muito mais o índice de dividendos eu prefiro muito mais o IDIV do que o índice Ibovespa. Eu acho ele muito melhor balanceado. Se a gente parar para notar o retorno dele ali é bem superior ao Ibovespa, 138 contra 208. Então a gente tá falando ali de 70% a mais de rentabilidade e bem mais composto e rendendo mais, mas ainda assim fica abaixo do CDI aqui no Brasil, tá? Então a gente já vê aqui que a primeira pergunta foi respondida. Sim, pensa você continuar investindo em renda fixa aqui no Brasil, e se você não investe, compensa bastante você começar, ali você pensar em começar a investir em renda fixa no Brasil. Dito isso, fica também aquela pergunta: qual renda fixa? Onde que eu vou investir? Qual é a melhor aplicação? E aí mais uma resposta eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, de forma simples, vamos explicar o que é renda fixa. Muitas pessoas estão chegando aqui agora, então estão começando a investir também agora. O que é renda fixa? Nada mais é que você pegar dinheiro e emprestar para um banco, para uma empresa, para o governo, para receber ele de volta com juros. Então se eu pego meu dinheiro, coloco ali num CDB, eu estou emprestando ali para o banco e depois de um tempo eu vou receber esse dinheiro com juros de volta, tá? Isso ali caracteriza uma renda fixa. Como eu disse, pode ter diversos emissores, pode ser banco, governo, pode ser empresa, temos diversos emissores que podem emitir esse título de renda fixa que a gente possa comprar. E a gente tem algumas características das aplicações de renda fixa. Ela pode ser pré-fixada, pós-fixada e indexada.
pré-fixada, tá? Pré-fixada, como o nome já diz, é uma renda fixa que vai pagar ali 15% ao ano, 16% ao ano. Você sabe que do dia que você investiu até o vencimento, você vai receber 15%, 16%, 17% ao ano. Quando a gente fala de pós-fixada, vai estar ligado ali geralmente ao CDI, tá? A Selic, CDI, que é a taxa de juros, a taxa de referência no país ou para transação interbancária, no caso do CDI, né? Ou seja, referência para transação entre bancos. O CDI, ele fica geralmente ali 0,1 abaixo da Selic. Então, se a Selic está 15, o CDI está 14,9. Pós-fixada vai ali estar atrelada ao CDI. E indexada, geralmente está alinhada a um índice, no caso aqui, na maioria das vezes, a inflação. Então, vai estar pagando inflação mais 5, inflação mais 7, inflação mais 8, inflação mais 9, enfim, vai estar atrelada ali à inflação de fato. E como vocês já viram, o Brasil ele é um país que beneficia, favorece e ajuda muito quem gosta da renda fixa. E no atual momento, como eu disse, a gente está ali numa taxa de juros real muito alta, uma das maiores do mundo, tá? Então, o que quer dizer juros real? Se eu pegar a taxa de juros que está em 15 e descontar a inflação que está em 5, eu fico ali quantos por cento acima da inflação? Por volta ali de inflação mais 9,6. Então, o juros real, ou seja, o Brasil está pagando 9,6% acima da inflação, tá? Para comprar Tesouro Selic. Nota que você está ganhando ali quase 10% ao ano, livre de inflação, ou seja, descontado da inflação, sem fazer absolutamente nada. Então, os juros no Brasil está muito atrativo nesse presente momento. Dessa forma, fica o seguinte questionamento: onde é que eu estou investindo agora? Então, nos últimos meses, eu venho aumentado consideravelmente o meu percentual de renda fixa na carteira. Eu tinha um percentual muito pequeno, chegando ali por volta de 3%. Hoje em dia, o percentual está muito maior, quase chegando aos 20% da minha carteira. O que é que eu venho alocando ao longo do período? O que é que eu venho comprando nos últimos meses? Então, o que eu já venho comprando desde o começo do ano para cá é títulos pós-fixado. É a primeira aplicação que eu venho comprando, mas não é qualquer título pós-fixado. Eu tenho aproveitado muito taxas como essas daqui, 120%, 130% do CDI, ou CDI mais 1,8%, CDI mais 2%. São taxas boas, eu gosto bastante. Lembrando que você não olha somente para a taxa, você precisa olhar o emissor, quem está emitindo. Olha a taxa. Você consegue hoje no mercado ali, Banco Master pagando 140%, 150% do CDI, ou o Banco Master pagando 22% ao ano. Mas será que isso é saudável? Será que isso é uma coisa boa? Eu vou deixar aqui em cima também no card um vídeo que eu já fiz explicando do Banco Master, tá? E para quem já sabe, Banco Master não é um bom banco para você investir. Se você tem alguns ativos de lá, deveria ficar com ali uma pulga atrás da orelha, tá? Então, o grande ponto é esse: Banco Master não é um bom emissor. Se você tem carteira, fica de olho, né? Não estou dizendo que você vai quebrar, mas a chance é grande. Então, você escolher boas aplicações de bom banco que rende bem. Então, o que é que a gente vai fazer? Na taxa de hoje, como eu falei, 120% do CDI, a gente tá falando ali, ó, de basicamente 18% ao ano. Se você pega um título pagando 125%, a gente tá falando, ó, de 1,25%, a gente tá falando de 18,75%. Se você pega um título de 130% do CDI, estamos falando de 19,5%. Mas, Pedro, será que isso aqui é muito bom? E eu quero mostrar para vocês do porquê eu acho essa taxa muito atrativa. Vamos aqui dizer que eu tô começando a investir com R$100 nessa taxa de 18% ao ano, tá? Então, vamos colocar o período de um ano, para ver o que acontece depois de um ano. Calcular. Então, se eu botei 100, teve 18 de juros, fica 118. Se eu calcular depois de 2 anos, se fosse juros simples, teria que dar 136. Notem que vai dar 139. Se eu colocar o terceiro ano, me dá 164. E se eu colocar o quarto ano nessa taxa, 193. Note que basicamente em 4 anos eu quase que dobro o meu patrimônio com essa taxa de 18% ao ano. Se eu colocar 4,2, note que aí sim está quase dobrado mesmo, 199,3% do meu patrimônio, tá? Ou seja, 50 meses eu dobraria o meu patrimônio se eu investisse ali basicamente nessa taxa de 18% ao ano. Se eu conseguisse os 18,75, não é nada de outro mundo, como eu disse, temos aplicações que pagam isso, 125% do CDI. Eu estou conseguindo hoje em dia aplicações como essa ainda. Vamos ver se em 4 anos já dobra o capital. Em 4 anos está muito próximo de dobrar também. E se eu colocar até aplicações de 19% ao ano, aí que já dobrou, tá? Em um período de 4 anos. Então, note que quando a CDI está 15%, conseguir CDBs de 120, 125, 130, 136, de bons emissores, quero ressaltar isso, de bons emissores, você dobra o seu patrimônio em 4 anos, você está correndo risco de bolsa. Então, cara, o Brasil é um país lindo para isso. E aí você pode me falar, mas Pedro, se eu comprar um título hoje como esse que você está comprando, vence 2026, 2027, a partir do próximo ano, lá de fevereiro, março, a Selic já está esperada que vai cair. A Selic não vai terminar o ano 2026 em 15%.
15%. Sim, eu concordo com você. É por isso que, enquanto você entende que a Selic vai estar nesse patamar, ou seja, até o próximo ano, março, abril, eu vou aproveitar esses juros de 18% ao ano, tá? Mesmo entendendo que ela pode sim começar a cair a partir do meio ali, começo para o meio do próximo ano. Mas Pedro, se ela vai começar a cair a partir do começo e meio do próximo ano, eu não vou ter meu rendimento ali de 18% ao ano por 4 anos, 4,2 anos e dobrar o meu patrimônio. É aí que entra a segunda parte da alocação que eu tenho feito ao longo do período. Nesse ponto, eu gosto de pegar ali pré-fixados me pagando pelo menos 17% ao ano. E aí eu gosto de esticar um pouquinho os vencimentos para 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 2029. Eu gosto de estar pegando pré-fixado gravado numa taxa de 18% ao ano, tá? De bons emissores. Então, é uma coisa totalmente plausível, tá? É uma coisa que dá para ser feita. E você sabe que você depois ali de 4 anos vai estar muito próximo de dobrar o seu capital. O grande ponto aqui que ninguém se atenta, que você poderia dizer, tá, mas se é tão bom assim, por que eu não compro só pré-fixado e acabou? Que poderia ser só isso. Porque a gente mora no Brasil. E no Brasil a gente sabe que até o passado é incerto. Então, se você tem uma inflação de 5 hoje, comprar um título de 18, se no Brasil as coisas são incertas, pode ser que 2026, 2027, a inflação for para 20, 22, 23. E aí, meu camarada, se você comprou um título de 18 e você está com a inflação a 23, você está perdendo dinheiro. A inflação está subindo mais do que o rendimento dos seus preços. Os preços estão subindo mais do que o rendimento do seu título. Aí, nesse caso, você começa a perder dinheiro. Aí já não é tão interessante. É por isso que uma das estratégias que eu utilizo na minha carteira é que, pelo menos do percentual de renda fixa que eu tenho, eu gosto de colocar ali no máximo 15, estourando 20% da minha carteira em pré-fixado. Não coloco mais do que isso. O ideal geralmente é 10%. Então, assim, não mais do que 20% da carteira em pré-fixado. Isso simplesmente porque você corre o risco de o Brasil, como a gente viu, é um país inflacionário, a inflação explodir e aí você começa a perder, porque a inflação vai estar mais alta do que quando seu título vai estar rendendo. Sabe outra coisa que eu gosto de fazer também? É simplesmente entender todo o passo a passo do que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E é isso que eu ensino na nossa escola de investimentos. Se você está gostando do que você está vendo até aqui agora, dentro do IZT tem todo o material completo, Brasil, exterior, para você aprender a investir e multiplicar o seu patrimônio. Então, vai no primeiro link da bio para você aprender também como fazer as melhores escolhas, as melhores decisões e ter autonomia na hora de investir o seu dinheiro. Então, vamos lá. Dito isso, bons títulos pré ali emitidos por bons bancos, eu gosto também de carregar ali até 2028, 2029 ali, sempre respeitando o limite percentual. E por fim, a última aplicação que eu venho fazendo aqui no Brasil, entendendo todo esse cenário, é comprar títulos indexados longos, ou seja, títulos IPCA+ de vencimentos longos, com durations muito altas. Atualmente, eu tenho comprado bastante IPCA 2065, que não é chamado de Tesouro IPCA 2065, é o Tesouro Renda Mais, que é esse título aqui, Tesouro Renda Mais 2065, que ele tem uma característica de como vai te pagar lá na frente, mas no final do dia ele é um indexado ali, ele é um IPCA pagando ali 6,98, né? O nome correto de dizer IPCA+, são esses títulos aqui de rosa, né? Mas, enfim, esses de lilás aqui, pô, é tudo IPCA+, também, só que com um nome bonito. O grande ponto é que eu não vou carregar esse título até o vencimento, eu vou marcar eles a mercado desde o começo do ano para cá. Quem comprou ali a IPCA mais 7,5, que hoje em dia tá IPCA mais 6,98, já tá ganhando por volta ali dos 30% ao ano de rentabilidade. Eu até fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é basicamente a oportunidade da década no nome do vídeo. Você vai entender por que comprar títulos ali ligados à inflação nesse momento está compensando, valendo bastante a pena se você souber o que está fazendo. Mas vale lembrar que se você compra um título desse, indexado à inflação, se você compra um título desse, enfim, que ele é marcado na curva e você quer desfazer dele, você quer vender antes do vencimento, você corre um grande risco de perdas como ganhos também. Como eu disse, eu entrei lá no começo do ano, agora tá um lucro ali de 30%. Mas se eu tivesse entrado no momento errado, alguns meses atrás do que o começo do ano, ou seja, no ano passado, eu estaria tendo um prejuízo absurdo. Então note que para comprar um título desse, para você sair antes do vencimento, você ali precisa entender marcação ao mercado, tá? E taxas boas aqui que eu gosto particularmente ali, não menos do que IPCA mais 7. Menos do que IPCA mais 7, particularmente, eu não gosto de comprar. Eu gosto de esperar um pouquinho mais e pegar esses renda mais, aposentadoria extra, acima de 7. Recentemente, teve aluno que muita gente ali pegando a 7,3, 7,2. Então, são taxas acima de 7 ali que eu acho bem atrativas. Você está utilizando na sua carteira, se a estratégia de marcação ao mercado for para você. Então, assim, enquanto os juros do Brasil estiver alto, eu vou continuar aproveitando as oportunidades de renda fixa pré-fixada, vou aproveitar essas taxas de 18, 19% ao ano e me beneficiar na marcação ao mercado alguns meses para frente, quando o ciclo de juros favorecer para eu estar me desfazendo antes dos títulos, tá? É uma grande oportunidade, poucas pessoas estão vendo, como eu disse, eu tenho um vídeo só mostrando a grande oportunidade da década. Eu também estou explicando para você
vocês onde eu estou alocando meu dinheiro nesse presente momento, para que vocês possam entender a minha linha de raciocínio, que eu passo para meus clientes, para meus alunos, e o que é que pode ser uma das saídas alternativas, principalmente para quem tem aquele perfil mais conservador, que não gosta tanto de bolsa e quer uma boa rentabilidade. Renda fixa no Brasil é ideal para esse perfil de investimento. Não adianta você querer comprar fundo imobiliário para receber renda passiva, passa-se alguns meses e fica puto porque sua cota só cai, e aí você recebe uns dividendos e se contenta. Mas no final do dia você tem menos patrimônio do que você investiu, né? Então, é matemática básica. Você consegue tranquilamente acompanhar e entender que algumas coisas não fazem tanto sentido como outras. Então, se você quiser saber o que faz mais sentido também, é você deixar o seu like e se inscrever no canal, não vai custar nada, vai ajudar muito a gente a estar produzindo esse conteúdo aqui para você. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você quer aprender a montar a sua carteira de investimentos por longo prazo, investir nos melhores ativos do Brasil, no exterior, como selecionar ação, fundo imobiliário, REITs, estoques, criptomoeda, todo passo a passo com o meu acompanhamento, com o meu suporte. Nossa escola de investimentos está com vagas abertas nesse momento, o IZT, e você aprender tudo passo a passo para multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, com autonomia, sabendo o que você está fazendo. Se você, caso queira delegar, também temos vaga na consultoria. Basta mandar mensagem aqui abaixo nos comentários ou me chamar no meu Instagram, @PedroVguedes, e eu vou estar dando todo o suporte e atenção necessário para você queira ali participar da nossa escola ou da nossa consultoria. Lembrando que o link do IZT também está aqui embaixo na descrição. Então, investidor de topo, chegou até aqui, muito obrigado por deixar o like lá no começo do vídeo, por ser um inscrito. Se você chegou até aqui agora, considere se inscrever para ajudar o canal, deixar o seu like, que isso fortalece bastante essa produção de conteúdo, para que eu traga diariamente mais conteúdo para vocês, seja aqui, seja também no Instagram. Então, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É só o começo, até o próximo vídeo.